Boa noite a todos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos com os irmãos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e o versículo 35. Você que pode, se coloca de pé. Em nome de Jesus. Mateus 24, somente o versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo isso que estamos vivendo é passageiro. Muitas vezes familiares brigam por causa de casa, por causa de carro, de terreno, de herança. Brigam, mas esquece que tudo isso é passageiro. Ninguém leva nada para o céu. Tudo isso que estamos vivendo aqui vai ficar. A palavra de Deus diz para nós juntar tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói. Então claro que tudo isso é bom viver o melhor da terra, na presença de Deus, mas não esquecer que tudo isso vai ficar. E a palavra de Deus, ela é firme como uma rocha. Nada que está escrito na Bíblia é mentira. Tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Aos pouquinhos está se cumprindo. Só acompanhar aí as notícias aí na TV, o que estão falando em volta aí, o que está escrito na Bíblia está se cumprindo. E mais cedo ou mais tarde, quando menos esperar, já passou tudo isso. Coloca a mão sobre seu coração. Agradeça a Deus pelo dia que passou, que mais uma vez você pôde acordar esta manhã, ver seus familiares, seus filhos, que você tem alimento na sua despensa, você tem saúde, você tem um trabalho, você tem uma família abençoada. Agradeça a Deus por tudo isso, porque muitos queriam ter tudo isso que nós temos e não tem nada, ou tem alguma coisa e não tem outra. Você que está aqui, você tem tudo isso e ainda precisamos se achegar mais a Deus, a Jesus, ser nosso Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço pelo dia abençoado que passei, ó Pai, com minha família, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai, com saúde, com alimento na despensa, ó Pai. Em nome de Jesus, sou grato a Ti, ó Pai, pelo trabalho, pela vida de cada um, ó Pai. Te agradeço, ó Pai querido, por cada um que aqui adentrou, ó Pai, que deixou o conforto do seu lar para estar aqui esta noite, ó Pai, te louvar, te engrandecer, ó Pai, ouvir a Tua palavra, ó Pai, que é alimento para a nossa alma, ó Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai, eu não sei que Teus filhos, ó Pai, estão precisando, ó Pai, mas eu sei, ó Pai, que antes mesmo, ó Pai, Ele abrir a boca, ó Pai, o Senhor já conhece, ó Pai, já sonda os corações, os pensamentos de cada um, ó Pai, que o Senhor entra com providência, ó Pai, em nome de Jesus, no lar, na vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, a graça, ó Pai, a proteção do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, repreendendo, Pai, todo mal, ó Pai, toda seta do maligno, Pai, toda enfermidade sobre as famílias, ó Pai, venha ser amarada e repreendida em nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, nossos problemas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha pelejar por nós, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor a todos. Feche os seus olhos ainda. Te agradeço, a Deus, pela oportunidade, Pai, mais uma vez, para estar na Tua presença, Jesus.
Queremos te adorar, Senhor. Queremos elevar a ti os nossos corações, Deus. Encher este lugar, Pai, nesta noite. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, o teu lugar nesta noite. As nossas vidas, Pai, seja tua, Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar em espírito e verdade. Diga, Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade, a sua glória e majestade. Vamos dizer novamente, quero te adorar. Pai, eu quero te adorar em espírito e verdade. Pai, eu quero contemplar a sua glória e majestade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo
sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Te adorar, Jesus, aqui nós estamos aqui, Pai. Para te adorar, nós viemos para este lugar nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Tu és, só tu és, Senhor. Declare isso comigo. Eu me rasgo, Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, a tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E quem já pisou
diga: Tu és santo, Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua glória. Obrigado, Senhor, porque é ela que nos transforma, Senhor, que faz com que o homem, que a mulher seja um novo ser, transformado, Senhor, pela tua glória. Pai, queremos ser, Deus, Espírito Santo de Deus, venha nos encher nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tome teu assento. Aleluias. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Fique à vontade. Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos. Amém? Os irmãos que estão acompanhando pela internet também sejam bem-vindos a esta noite, a presença de Deus. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai querido, te agradecemos, Deus, porque o Senhor preparou todas as coisas e nós cremos e sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Não só as coisas boas, mas as coisas também ruins, ó Deus, porque nos trouxeram e nos levaram à tua presença. Obrigado, Espírito Santo, que operou em nós o querer e o efetuar, de estarmos, Senhor, reunidos no Teu nome. Cremos, Deus, que o Senhor ordena e já liberou a Sua bênção sobre nós. Permita-nos, Deus, permanecermos diante da mesa do banquete, Deus, nesta noite, para desfrutarmos, Senhor, da Tua palavra, e sairmos daqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, retendo toda sorte de bênçãos, cura, libertação, transformação de alma. Em nome de Jesus, entre em ação em nosso favor, ó Pai, nesta noite. Nós queremos, Senhor, te pedir, Pai, por um milagre. Queremos te pedir, Senhor, para um milagre, Senhor, na vida dos teus filhos e filhas, ó Pai, nesta noite. Toma a direção desta palavra, que ela venha falar conosco, venha alimentar a nossa alma e o nosso espírito, venha estar cheio da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5. O apóstolo Paulo, ele libera uma palavra de entendimento e transformadora, porque muitas pessoas se aprisionam e são muitas vezes impedidas ou se privam da graça
ao qual Jesus conquistou lá na cruz por mim e por você. Capítulo 5, versículo de número 1, diz assim: mas Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não tornei-vos a vos colocar debaixo do jugo da escravidão. Amém? Quando Paulo começa a liberar e diz que de fato o que Cristo cumpriu na cruz foi para que eu e você nos tornássemos livres de uma lei que ela é irrevogável. No Antigo Testamento, quando o homem pecou, quando Adão pecou, e a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos da glória, desligados de Deus, nós passamos a ser. Lá o texto diz no Antigo Testamento que a alma que pecasse, esta morreria. E de fato, se o sacrifício de Jesus não fosse o suficiente, jamais poderíamos ter uma esperança de perdão de pecados. E o que Jesus fez foi cumprir a vontade do Pai. A palavra de Deus diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas do que é que eu preciso ser liberto, pastor? Do que é que eu preciso ser salvo? Aqui Paulo não está falando da lei, a palavra, a lei do Antigo Testamento, ele está falando da lei do pecado, a lei do pecado, a lei espiritual que diz que aquele que peca, a alma que pecar, esta morrerá. E nós precisamos nessa noite ter um pouco de maturidade para entender aonde que Deus quer falar comigo e com você. Se Cristo nos libertou, de fato, nós não podemos ou não precisamos nos prender a um jugo. Jugo é aquela canga que o boi carrega para puxar um peso, carregar um fardo. Nós não precisamos mais viver neste peso, nesta carga. E não só uma questão de aliviar o peso que nós carregamos por causa das nossas escolhas, mas para que a gente possa experimentar alegria, paz, experimentar as coisas boas de Deus. E ele começa declarando: se Cristo te libertou, por que então você se coloca novamente debaixo deste jugo? Versículo de número 9 diz assim: porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Você pega algo pequeno, a levedura ou o fermento, coloca no meio da farinha, né? A gente que aqui no sul é acostumado, sabe fazer aquele pão caseiro. Você deixa um pouquinho ali, misturado na massa, né? E aquilo começa a dar forma, começa a crescer. Ele está querendo dizer que pouca coisa já é o suficiente para tornar coisas grandes e terríveis na nossa vida, consequências terríveis. Como que essas coisas são? Que coisas são essas, pastor? O pecado, a Bíblia diz que nós nascemos do pecado. Nós viemos todos a partir de Adão e Eva do pecado. E quando nós iniciamos a nossa vida, nós carregamos uma carga espiritual dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe, uma carga espiritual no meio da sociedade ao qual nós estamos inseridos. E ali, o inimigo da nossa alma, o diabo que veio para roubar, matar, destruir, todos os dias da sua vida vem tentando encontrar uma brecha, um pouquinho, um espacinho que ele possa entrar para fazer coisas grandes, não grandes que são boas, mas grandes prejuízos,
grande destruição. Fala para o teu irmão assim: Satanás precisa só de um pouquinho de você. Às vezes um fio de cabelo é algo tão pequeno, mas é o suficiente para que Satanás entre e faça uma bagunça e uma destruição na nossa vida. Então, se viemos do pecado e nós aprendemos pela cultura, talvez você, quando era criança, você já ouviu com certeza isso: não faz isso, menino, porque Deus castiga. Para de fazer isso, porque é errado. Quem foi que te disse? Quem foi? Onde que está escrito que é errado? Essa é a pergunta que muitas pessoas, hoje, nos nossos dias, há uma tendência de se questionar o porquê. Cada um quer ter o seu direito de julgar e fazer as suas escolhas. E Deus, Ele é bom, mas Ele é misericordioso. Ele é bom porque Ele não interfere nas suas escolhas. Mas Ele é misericordioso porque as suas escolhas interferem na sua vida. E Ele vem com resgate. Ele vem com resgate. Ele vem com restauração. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Ele não colocou a lei, não colocou a palavra dentro de nós, mas a lei moral. Porque você não precisa ter conhecimento da Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. Seu pai e sua mãe te ensinou. A sociedade te ensinou. As leis dos homens te ensinou o que é certo e o que é errado. E mesmo que não houvesse nada disso, você tem um senso de escolha, um senso de juízo, ao qual você escolhe o que é bom para você e o que não é bom para você. Sim ou não? Ou seja, você acaba sendo o juiz, julgando ser bom ou ruim para você. Isso se chama livre-arbítrio. E Deus não interfere. Deus não interfere. Deus não vai fazer, Ele não vai rachar a nossa cabeça no meio, tirar o nosso cérebro, mudar a nossa mentalidade porque Ele é soberano. Não. Embora a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é soberana, vai chegar um momento onde que as coisas vão se estreitar, vão se afunilar, que você vai ser constrangido a tal maneira que você vai dizer sim para Deus. É muito comum a gente, no meio pastoral, dizer que muitos vêm pela dor, poucos vêm pelo amor. Aqueles que vieram pelo amor vieram por aquilo que Cristo é, e os que vieram pela dor vieram por aquilo que Cristo pode fazer. Porque normalmente nós trazemos Deus para a nossa vida quando está tudo destruído, tudo arrebentado. E aí nós clamamos: e Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. E aqui eu entendo a graça de Deus. Aqui eu entendo aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Não merecíamos. Não merecíamos. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele se entregou por mim e por você, mesmo antes de eu e você o conhecermos. Satanás precisa de um pouquinho, de uma brecha, de um pequeno espaço para lançar uma semente maligna, porque um dia aquela semente ela vai crescer dentro de você, vai tomar forma e vai surgir frutos. Eu quero falar desse fruto, mas não desse fruto do pecado, porque o fruto do pecado nós conhecemos. Paulo, quando ele declara assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele também diz: eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me edifica. E ele encerra dizendo: mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Tem uma placa de trânsito que diz assim: na dúvida não ultrapasse. E o problema é que a gente escolhe, infelizmente, sempre a coisa errada.
Porque, no final de contas, nós estamos alimentando um lado da nossa vida que muitas vezes não temos controle, porque ela é dominada e controlada por desejos, vontades, prazeres, que são influenciadas de fora para dentro. O diabo vem e ele influencia na sua carne. Ele te apresenta coisas, pensamentos, coloca vontade dentro de você, mas você tem que escolher se aquilo te edifica, se aquilo é santo, se aquilo é puro. Você precisa fazer uma escolha. E a dificuldade de fazermos a escolha certa é porque a nossa vida está voltada para a vontade da nossa carne. Sabe aquele momento que a nossa carne está gritando, querendo explodir, querendo extravasar? Quando você se irrita com alguém, a tua língua não se controla, ela vai de uma vez. Ela é dividida e solta veneno. Mas quando nós estamos estressados, já chegou perto de uma pessoa estressada? Ela é que nem um fio desencapado. Você chega para ela: oi, tudo bem? O que foi? O que tem? Tem tudo bem o quê? Aquela pessoa, ela não consegue controlar o ímpeto das suas emoções, porque ela está dominada pela vontade da carne. Você não é dotado somente de corpo. O que você é de fato é alma, que habita num corpo de carne. E a tua carne está sujeita às vontades externas, que é pecado. Mas sendo você alma que habita dentro de um corpo, o teu espírito estava morto antes de conhecer a Cristo. Mas agora, quando você entregou a sua vida para Jesus, o teu espírito veio a ter vida. E esta vida é a comunhão que você tem com Deus. Ou seja, imagine que você está no meio disso tudo, deste conflito, dessa disputa. A carne, que quer fazer a vontade do pecado, está militando, está lutando contra a sua alma para matar o teu espírito. A tua ação disso é de fora para dentro. Em contrapartida, o Espírito Santo, que agora está vivo dentro de você, está trabalhando na sua alma de dentro para fora e externa na sua carne. Aquilo que está sendo feito aqui dentro, está sendo transformado e renovado aqui dentro. As pessoas podem olhar para você, por exemplo, uma pessoa que estava enferma, ela é curada na carne, e ela é também curada na sua alma. Ela é curada no seu espírito. Uma pessoa que tem a sua mente aprisionada por tantas coisas, religiosidade, ventos de doutrinas, a sua mente ela é aprisionada, é como se fosse o cavalo que anda com aquele negócio aqui, ó. Só consegue enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Ela não tem uma visão periférica, ampliada, de como que as coisas realmente são. E ela entende que aquilo que ela aprendeu que para ela é certo, mesmo que seja errado, para o resto da vida talvez seja certo. E outras aprenderam que é errado, mesmo que seja certo, para o resto da vida aquilo talvez seja errado para ela. Mas é uma questão de mente. Por isso que Paulo fala assim: e não vos conformeis com este mundo. Ele está dizendo: não use da forma, não entre na forma com que todo mundo está fazendo. É errado, mesmo que todo mundo esteja dizendo que é certo. Se é certo, porque mesmo que todo mundo esteja dizendo que é errado. Não é só por uma questão de lei de Deus, leis espirituais, ou só uma questão de lei de homens, ou só uma questão de lei moral. Mas são princípios que jamais serão quebrados. O homem pode ser infiel, a humanidade pode se corromper, mas a palavra de Deus, ela cumpre, ela é fiel para cumprir o propósito ao qual ela foi lançada na nossa vida. E Paulo,
Ele continua dizendo no versículo 13, bem assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E novamente ele começa a dizer: e não useis, porém, desta liberdade para dar ocasião ao pecado. Em algumas versões da Bíblia está escrito assim, carne. A minha está escrito aqui, pecado. Ou seja, dar ocasião para vontades, desejos e emoções. Porque eu posso escolher errado, tentando querer fazer o certo, sim ou não? Tem muita gente que erra tentando fazer o certo. O problema de errar tentando fazer o certo é reconhecer, se arrepender e restituir, fazer o que é certo. E aqui que está o problema. Não dar ocasião, não usar desta liberdade que Cristo me chamou, porque ele agora está falando assim, olha, o pecado não tem mais poder em você, porque agora o que opera em você não é a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito, ela traz benefícios, ela não traz prejuízo, ou seja, significa que quando nós não vivemos pelo Espírito, nós não estamos avaliando as nossas escolhas, nós não estamos colocando numa balança, mesmo que nós tentamos fazer a coisa certa, nós não estamos usando o crivo da vontade do Espírito. E ele diz assim: vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis, porém, da liberdade para dar ocasião ao pecado. Versículo 16 fala assim: eu digo, porém, andai no Espírito, e vocês não vão satisfazer os desejos da carne ou os desejos do pecado. Está aqui um mito para muito crente. Como que é viver pelo Espírito, pastor? É viver orando o tempo todo? É 24 horas falando línguas? Viver uma vida na dependência do Espírito, andar pelo Espírito, é abrir mão das minhas escolhas e dizer: Espírito Santo, me ajuda. E falar: Deus, me ajuda a fazer a escolha certa. Mesmo que todo mundo está dizendo que é certo, eu também acho que é certo, Senhor, mas Deus, não é a minha vontade. Eu posso estar errado, mesmo que todo mundo está dizendo que está errado, eu também posso estar errado, Senhor. Mas é abrir mão da minha vontade e dizer: eu não quero mais viver a minha vontade, eu quero viver a vontade de Deus. Eu não quero mais expressar a minha opinião, mas eu quero expressar a opinião de Deus. Qual é a opinião de Deus a seu respeito? O que lá dos céus, quando se olha para a terra e vê o Espírito Santo de Deus, ele está ali, a Bíblia diz, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, não sabemos da maneira correta de como orar. Olha só, é Ele que intercede por nós diante de Deus. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. É o Espírito de Deus que opera em mim, olha só, o querer e o efetuar, ou seja, é o Espírito de Deus que coloca em mim a vontade, o desejo, as renúncias e as entregas. Parece ser um mito, mas ela é difícil para quem não dá a voz para o Espírito. Na verdade, quem anda pelo Espírito facilmente entrega, facilmente fica quieto, facilmente diz assim: Senhor, não seja feita a minha vontade. Não é uma falsa humildade, na verdade, ele está verdadeiramente se humilhando na presença de Deus, dizendo como Jesus disse: olha, Senhor, minha alma está terrivelmente atribulada até a morte. Se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava dizendo e declarando que não era fácil, não era para qualquer um, mas ele estava renunciando à sua vontade, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, como é no céu, aqui na terra. Versículo 17 diz assim: por que ele está dizendo que aquele que anda pelo Espírito não satisfaz a vontade do pecado?
17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário do espírito, e o espírito o que é contrário da carne. Olha aqui o segredo: estes dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis mais debaixo desta lei. Quem é que luta na tua vida contra o pecado? Senão o próprio Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? É óbvio, sim, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar uma vida de santidade, eu não vou me privar de ser alcançado por esta graça, como está escrito em Hebreus 12:15. Ninguém vos priveis da graça de Deus, porque quem se priva da graça de Deus, lá está escrito, que se contamina, pelo meio da qual muitos se contaminam, está escrito. Ou seja, eu posso estar me privando da graça, quando eu não ouço a voz de Deus. Como assim, pastor? Há um pecado que não é perdoado, por exemplo. Há um único pecado que não tem perdão. Sabe qual é? O pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Vamos partir desse princípio. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se eu não dou voz ao Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que quer falar comigo, que quer que a vontade seja dele, não a minha, e eu vou lá e faço o que eu quero, eu estou fazendo o quê? Estou pecando contra o Espírito. Eu estou fazendo o contrário da vontade do Espírito. Eu estou ouvindo a voz do meu eu, a voz da alma, ou estou realizando o desejo da vontade da carne, que é pecado. Por que não há pecado? Por que não há perdão? Porque eu não fui convencido. Se eu não me convenço que eu estou em pecado, logo eu não me arrependo, logo eu não peço perdão para Deus. E se não peço perdão para Deus, não tem perdão. E se você morrer neste pecado, você não vai comparecer nos céus. Você está entendendo? É muito sério. E Deus, Ele valoriza tanto isso na nossa vida. O Espírito Santo que Ele fez habitar em vós, a Bíblia diz assim, que tem intensos ciúmes de nós. E não é que Ele não queira te dividir, na verdade Ele não quer que você sofra mais. Ele não quer que você se aprisione novamente. Ele não quer que você vire escravo, porque pecado é escravidão. Tem pessoas que não conseguem parar de fazer coisa errada e vivem uma vida de pecado, rotineiramente. Se tornam escravos de problemas e acabam levando isso não só para a sua vida inteira, mas leva para próximas gerações. Porque a Bíblia diz que eu, o Senhor, visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Talvez você esteja sofrendo uma marra espiritual na tua vida, porque lá o seu bisavô, sua bisavó, cometeu um erro, um pecado e não se arrependeu, e aquele pecado está se tornando novamente um ciclo vicioso, um ciclo de procrastinação na tua vida, que acaba você vivendo as mesmas coisas que a sua bisavó viveu, o seu avô viveu, a sua avó viveu, os seus pais viveram, e você está vivendo, e provavelmente se você não se arrepender, os seus filhos vão viver, os seus netos e as próximas gerações. Mas a Bíblia diz que o homem, a mulher que serve ao Senhor, o Senhor Deus abençoa até 1000 gerações. Fala assim, respira fundo. Ufa. Obrigado pelo Espírito Santo. Os discípulos, eles tinham uma dependência tão grande de Jesus. Eles tinham uma necessidade tão grande de estar perto de Jesus. Um deles tinha uma necessidade maior do que todos os outros, porque ele dormia, ele deitava a cabeça no... Um dos discípulos
Ele tinha uma necessidade maior do que a dos outros de estar próximo de Jesus. Quando ele ia dormir, ele colocava a cabeça no peito de Jesus, não só para estar perto, mas para ouvir as batidas do coração. Ele queria ter, não é um relacionamento íntimo, erótico, mas um relacionamento de pai e de filho, de irmão para irmão, de alguém que reconhece, necessita e precisa de alguém que o ajude, que vai preencher e suprir vazios na sua vida. Versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo desta lei. Esta lei espiritual, a lei do pecado, ela não está falando da lei da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que alimenta o meu espírito. Nós não estamos mais debaixo desta lei. Versículo 19: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são, e aqui ele começa a citar alguns exemplos que era da realidade daqueles dias, não é muito diferente dos nossos dias. Ele está dizendo as quais são: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade. Inimizade é pecado, pastor? Sim. Eu sou inimigo do meu vizinho, eu sou inimigo de um parente, aquele perturbado. É pecado, meu irmão, é pecado. Inimizade é pecado. Porfia, ciúmes. Uau, pastor, ciúmes é pecado? Sim, mas pastor, você acabou de dizer que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Mas esse ciúmes, ele é doentio e maligno, ou seja, ao qual prejudica alguém. Ciúmes, ira, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice. Você sabia que quando você fica embriagado é pecado? Se embriagar é pecado. Orgia e coisas semelhantes a estas. Aqui Paulo ele ainda abre um leque maior de outras coisas parecidas com isso, que leva à perdição, que leva a entristecer o coração de Deus. Como as quais antes já vos preveni, que os tais que cometem isso não entrarão no reino de Deus. Versículo 22. Mas veja só, quando Deus vem e mostra o nosso erro, Ele não vem somente para nos julgar, nos condenar. Ele mostra os nossos erros, para que nós venhamos entender, se arrepender, porque imediatamente Ele já mostra a solução. Como Deus é bom! Como Deus é bom! Ele, versículo 22, ele fala assim: mas o fruto do Espírito é, fala comigo, fruto, não frutos, é fruto, é um fruto. Por que um fruto? Porque uma coisa não está desligada da outra, é um fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Se você diz que ama, mas não é uma pessoa alegre, você está frutificando no Espírito? Ah, pastor, eu amo meu marido, mas eu não sou alegre, eu não sou divertido, talvez, com meus filhos. Paz, isso é fruto do Espírito. Você só consegue paz quando você deixa o Espírito trabalhar isso dentro de você. Paz, longanimidade. O que é isso, pastor? Longanimidade é quando o meu limite é este. Pastor, daqui não aguento mais. Aí Deus fala assim: aguenta mais um pouquinho, sim, você consegue. Vai além. Não, pastor, meu limite é até aqui. Aí Deus está falando assim: vai mais. Seja longânimo. Ele fala longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não pode dominar sobre a tua vida o pecado. Contra estas coisas não há lei. Não há morte espiritual, não há morte física. A não ser que Deus queira te levar, te recolher da terra.
chegou a tua hora. Você entende isso? Versículo 24. Os que são de Jesus Cristo crucificam a carne com as suas paixões e desejos. Então ele está falando que quem nos ajuda é o Espírito. Fala para o teu irmão, quem te ajuda é o Espírito Santo. Eu vou falar novamente, quem te ajuda é o Espírito Santo. Ele não faz tudo por você. Ele vai te ajudar com tudo. Te ajudar significa que tem uma outra parte. Você precisa fazer a tua parte. Eu preciso fazer a escolha certa. Eu preciso filtrar, pensar na consequência. Eu preciso avaliar se de fato é Deus que está falando ou se é o inimigo que está falando. Sabe, na dúvida, se você não consegue ouvir Deus, não faça. Peça ajuda para alguém. Pastor, eu tenho uma decisão difícil para tomar. Eu tenho algo muito grande para decidir na minha vida. Vamos orar porque Deus, Ele fala. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A alma que clama, Ele socorre. Socorro bem presente na hora da angústia. Ele diz também, a alma que clamar, essa será salva. Então vamos orar. Se você não consegue ouvir Deus falando contigo, comece a pedir ajuda. Pastor, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como que eu faço para ouvir o Espírito Santo de Deus? Comece lendo a Bíblia. Comece lendo a palavra de Deus, porque esta é a palavra de Deus. Deus está falando através dessas palavras. A Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. Sim, foi escrita por homens, mas ela é divinamente inspirada por Deus, porque homem nenhum teria autoridade para escrever palavras como estão escritas aqui. Por mais que ela foi escrita por homens, ela é inspirada por Deus. Homens que estavam cheios do Espírito Santo e que foram inspirados por este Espírito Santo a nos conduzir para ir morar no céu. Aí ele declara, se você está em Cristo, você crucifica. Olha o que a palavra de Deus diz, que Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. O que ele estava dizendo? Eu abro mão das minhas vontades, dos meus desejos, das minhas paixões. Hoje é um dia típico que poderíamos ficar em casa. Está um friozinho gostoso. Talvez você esteja com muito frio, para mim está tranquilo. Mas você podia estar na frente do fogão a lenha, comendo um pinhão, assistindo um filme. Para que vamos sair de casa? Tem live, podemos assistir o culto lá de casa. Mas o fato de você estar aqui, de você estar aí, é porque o Espírito Santo te convenceu, operou em você, te colocou vontade, mexeu dentro de você. Talvez você não ouviu, mas você está aqui porque a teu espírito e a tua alma ouviu o Espírito Santo de Deus trabalhando, dizendo, vai para o culto. Vem me cultuar, meu filho. Essa semana aconteceu algo muito impressionante. Eu não me recordo qual dia que foi. Acho que foi na quarta-feira. Deu umas 8h pouco da manhã. Eu vi que alguém veio na porta lá do nosso quarto e chamou a minha esposa. Vem, vamos orar. Vem aqui em casa para a gente orar. Eu vi que minha esposa levantou e saiu. Eu virei para o lado e abracei aquele travesseirão comprido que ela tem lá. E virei para o lado e comecei a dormir. De repente, meu irmão, eu comecei a ouvir uma gritaria. Eu pensei assim, será que era alguém que veio ali pedindo oração? Porque a sensação que eu tinha é que alguém estava endemoniado. Era uma gritaria. O que é isso? Eu levantei, me ajeitei, né? Dei uma lambida no cabelo, fui lá na porta. Quando cheguei na porta, assim, minha esposa estava com o olho arregalado, vindo me chamar. Eu entrei na casa da minha cunhada. Ela estava tomada pelo Espírito Santo, falando em línguas. Ela acordou, começou a orar, e ouvindo uma mensagem, ela começou a orar pela família, e o Espírito de Deus tomou ela. E ela começou dizendo assim, levanta,
Não é hora de dormir, eu quero falar contigo, servo. Aí eu parei, botei a mão assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, a mula está falando comigo. Porque se eu não ouvir Deus falar comigo, Deus levantou a mula. Ele pode levantar a pedra, mas ele vai dar um jeito de falar contigo. Eu falei, meu Deus, eu pensei assim comigo. A minha esposa do outro lado, a gente estava tudo parado assim. O cachorro estava doido dentro de casa. E eu tentando tirar o cachorro dali, porque se o cão manifesta, também o cão começa a falar, daí sim. Aí eu saio correndo. Mas Deus começou a falar com alguém que não estava habituado a ouvir a voz de Deus. Não só falou com ela, mas usou ela para falar comigo. Se você diz, eu não consigo ouvir a voz de Deus, é porque você não lê a Bíblia. Porque Deus fala através dessa palavra. Ah, pastor, eu leio, mas não entendo. Eu sempre gosto de ensinar que se você não começa a entender, pega e vai ler a Bíblia e chama o autor para ler junto com você. Fala com ele, Espírito Santo. Foi você que inspirou homens a ler, agora me inspira a entender. Eu quero aprender a ouvir a voz de Deus. Sim, até vai chegar um momento que ele não vai precisar mais só da palavra. Vai ter momentos que ele vai falar com você, vai te mostrar em sonhos, visões. Vai chegar um momento que ele vai falar com você, assim como você está ouvindo a minha voz agora. Vai ter momento que ele vai falar no seu coração. Você vai conseguir filtrar o que é a tua alma falando. Você vai conseguir, no meio de todas as vozes que existem no mundo, todas as vozes, os sons que existem por aí, você vai conseguir discernir a voz de Deus no meio de toda aquela confusão. Embora muitas vezes as pessoas digam, é difícil ouvir. Eu queria ouvir a voz do Espírito Santo, eu queria ouvir Deus como o pastor Bira ouve. Ele teve um começo, assim como eu e você. Orando, indo para o monte, se consagrando, chorando, derramando lágrimas, lendo a palavra de Deus, conhecendo o Deus a qual ele serve. E Deus pode falar agora através dele. Tem momentos na vida da gente que a gente olha para ele e diz assim, desce para a terra. Tu está muito aleluiado, a gente precisa conversar com você, coisas da terra, coisas da vida, coisas da família. Aí ele olha para a gente e diz, aleluia. Entende? Eu quero chegar a esse ponto. E não só chegar a esse ponto, eu quero ir além. Porque Deus, ele tem muito mais. Ele é infinitamente mais daquilo que eu possa pedir, a Bíblia diz. Pensar ou imaginar. É através de Jesus, do Espírito Santo dele. Mas você precisa escolher. Você precisa sim se esforçar. Você precisa sim buscar. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, não é que eu vou ficar orando 24 horas na rua falando em línguas. Não é que eu vou viver uma vida só nos montes. Mas eu estou vivendo uma vida condicionada. A qualquer momento o Espírito Santo falar comigo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Qual é a diferença de viver e andar? Eu posso viver em qualquer lugar da terra. Posso viver as coisas que a sociedade coloca, o que o governo impõe, o que a cultura diz. Mas andar é a minha escolha. Você está entendendo? Se você diz que vive para Deus, se você vive para Jesus, escolha como Jesus, ande como Jesus. Versículo 26. E não tornamo-nos convencidos. Uau! Eu falei lá em Carlos Barbosa isso. Olha para o seu irmão com carinho. Olhando para você assim, fala para ele, olhando para você assim, não parece que você é convencido. É? Não parece que você é convencido.
Na minha adolescência eu dizia para mim mesmo, para todo mundo: eu tenho domínio. Eu era um convencido. Eu era convencido de mim mesmo. Ninguém falava para mim, as pessoas podiam até falar, mas eu fazia o que eu queria, porque eu me convencia a mim mesmo. Eu fazia o que eu queria. Mas quando ele diz não nos tornemos convencidos, ele está dizendo assim: não é convencido de si mesmo, mas seja convencido pelo Espírito de Deus, que fala para você assim, ele te instrui. Você sabia que a cada momento da nossa vida o Espírito Santo está junto ali, dizendo: não faça, não olhe, não toque, não coma, não vá, não fica aí, sai daí. O tempo todo a Bíblia me diz isso. Então é Ele que convence o homem do pecado. Ele que convence de que eu não vou fazer a vontade da carne, do juízo, ou seja, de que eu não vou viver uma vida destinada e condenada para o pecado. Eu tenho entendimento de que através de uma vida pelo Espírito eu serei salvo, porque a salvação ela é por graça e pela fé. E justiça porque ela é da graça de Deus. Não merecia justiça porque Jesus fez justiça por mim e por você na cruz. Pagou o preço do meu pecado, levou sobre ele. Então eu preciso deixar de ser convencido por mim mesmo, pelo meu ego, pelas minhas vontades, meus desejos, as minhas emoções, e se deixar ser convencido por este Espírito que na verdade só traz aquilo que é bom, só contribui para o meu bem, só contribui para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu vá morar nos céus. Então agora olhe, pode até rir para o seu irmão e diga assim: deixa de ser convencido por si mesmo, seja convencido pelo Espírito de Deus. Sabe, não são as minhas palavras que te convencem, não são as minhas palavras, não é a minha voz que toca o teu coração, mas é a palavra de Deus, através do Espírito que está neste lugar e que habita na minha vida e na sua vida. Se coloque de pé. Viver uma vida pelo Espírito de Deus não é ser uma pessoa habitolada, não é ser uma pessoa religiosa, bater no peito, cheio de orgulho, de vaidade, de soberba, dizendo assim, assado, eu sou filho de Deus. Não, é o negue-se a si mesmo todos os dias. É muito difícil alguém vir te dar um tapa na cara e você oferecer a outra face. Não é esse lado aqui não. Alguém te bateu aqui, você não vai falar, bate aqui de novo. Não, você não vai fazer isso. Você não é burro. Deus não te fez burro, Deus te fez inteligente. Quando você vai mostrar a outra face, você vai mostrar Cristo, a face de Cristo em você. Isso é o que a Bíblia diz. Para fazer isso, é só quem já se negou a si mesmo muitas vezes, e muitas. Mas quando você anda e vive pelo Espírito, você não vai ter dificuldade nenhuma em dizer não para o pecado. Vai poder dizer como Paulo disse: eu posso todas as coisas, nem tudo me edifica. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Ao ponto de chegar no final da sua vida e poder dizer como Paulo disse: combati o bom combate. Olha, um homem para poder dizer isso. Ele está falando, Saulo fez só coisa errada. Quando se tornou Paulo, ele pagou um preço muito alto, porque Jesus disse assim para Barnabé: Barnabé, vai lá e ora para que ele seja curado. Mas Senhor, ele é todo problemático, ele é matador de crente. Para você ele pode ser tudo isso, para a sociedade ele é tudo isso, mas para mim ele é vaso escolhido. E eu vou ensinar o quanto que ele deve padecer pelo meu nome. Quando Paulo inicia o ministério dele, ele só sofreu, só teve coisa ruim, não teve mar de rosa. Mas ele chegou ao ponto de dizer no final da sua vida: combati o bom combate.
acabei a minha carreira, eu guardei a fé. Ele sabia para onde ele ia. Ele estava convicto. Quem que falava com ele? Ele estava convicto para onde que ele iria. Você está entendendo isso, queridos? Eu quero trazer essa mensagem para você nessa noite, para que você não fique preso debaixo de um jugo de pecados. É mais fácil você se arrepender, é mais fácil você entregar a sua vida para Jesus e dizer: Deus, olha, eu estou cansado de caçar pecado na minha vida, eu estou cansado de pagar problemas. Deposita aos pés do Senhor na cruz. Vai ao altar do Senhor e coloca lá: Deus, esta área da minha vida, não só essa área, mas coloca todas. Diz: Deus, esta área da minha vida aqui eu não domino mais, eu não consigo mais, eu não tenho mais o que fazer. Aí o Espírito Santo vai dizer assim: finalmente, meu filho, você vai me entregar aquilo que tanto eu trabalhei na tua vida, tentando te convencer que sem mim você nada pode, nada tem, nada é. Aí Deus começa a transformar, mudar. Ele começa a lapidar, ele começa a dar forma por aquilo que antes foi deformado pela carnalidade do pecado. Ele traz vida, e nós conseguimos externar isso, colocar para fora. E quando Jesus falou para aquela mulher do poço, disse: se você soubesse quem é que te pede água, você que me pediria, eu te daria de uma água que você nunca mais teria sede, porque ela vai fluir de dentro de você como rios de águas vivas. Nunca mais fome, nunca mais sede, nunca mais dor, nunca mais sofrimento. Olha o que diz no livro de Apocalipse: lá não haverá choro, lá não haverá ranger de dentes. É o céu, e é para lá que você precisa ir. Você precisa desejar, você precisa escolher o céu, mesmo que custe a sua vida, mesmo que custe muito. Para Jó custou tudo. Custou a vida dos filhos dele, custou as suas riquezas. Não foi ao longo do tempo, foi no mesmo dia, num dia só, ele perdeu tudo. Mas uma coisa ele não perdeu: a fé. Feche os seus olhos, vamos orar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, opera em nós, Senhor, o desejo, a fome, a sede, Pai, de querer te conhecer mais e mais. Por isso, ó Deus, nos ajuda nas nossas limitações. Que o Senhor venha nos dar experiências com teu Espírito Santo, Senhor. Toca, Pai, revela quem tu és, revela a tua santidade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que os teus filhos venham abrir os seus olhos, que eles venham rasgar os seus corações na tua presença, que eles venham derramar a sua voz, a sua alma como lágrimas, a sua alma como voz, declarando, dizendo: Deus, cuida de mim, Deus transforma, Deus cura, porque é tudo, quando isso é música para os ouvidos de Deus, quando alguém está orando, quando alguém está clamando, quando alguém está dizendo: Pai, eu preciso de ti. Quando alguém está desesperado, dizendo: Pai, me socorre. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, entre em ação em nosso favor nesta noite. Muitas são as aflições do justo, muitas são as aflições dos homens, mas o Senhor de todas elas nos livra. Por isso, ó Deus, nós te pedimos livramento nesta noite. Por isso, ó Deus, nós clamamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, que haja o mover do Teu Espírito sobre nós, nas áreas, Senhor, meu Deus, meu Pai, que necessitam, Senhor, de restauração, de transformação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, traga cura na alma, cura as emoções, cura, Senhor, meu Deus, meu Pai, os sentimentos, trazendo, Senhor, o convencimento do pecado, do juízo e da justiça. Que os teus filhos e filhas, ó Deus, sejam perdoados nessa noite, que eles possam perdoar assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, mas que também eles possam se perdoar a si mesmos
E em nome de Jesus Cristo, Pai, venha romper e quebrar o cativeiro na mente, na alma, os grilhões que caiam por terra agora em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor, que não podemos viver sem Ti. Não podemos, Senhor, viver sem a Tua presença. Tu és o amado da nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, Pai, recebe-nos. Ainda de pé. Coloca a mão no seu coração. Derrama a tua alma diante do nosso Deus nessa noite. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como até os céus, Sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Me amas, apaga as minhas transgressões. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso
de ti. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor. Amém? Você pode se sentar. Quero chamar o irmão Rafael aqui à frente. Quem tiver teu dízimo, sua oferta, Senhor, coloque na presença de Deus. Ô Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor, por Ele nos dar pelo menos o pão de cada dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nunca deixar faltar nada, Senhor. O alimento, sempre suprir nossas necessidades, Senhor. Te peço, Senhor, que abençoe a cada um que está aqui, está na sua casa, Senhor. E isso tudo seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Quem tiver pode trazer. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluias. Isaías 43, o título que tem na minha Bíblia diz assim: só Deus resgata Israel. Só Deus pode mudar a nossa história. Quem é Israel? Nós somos Israel de Deus. Então só o Senhor, só o nosso Deus pode mudar o que nós temos vivido. E a palavra do Senhor diz lá no versículo 18, diz assim, não vos lembreis das coisas passadas. A partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você deixa Jesus entrar na tua vida, Ele diz, não lembra mais. Aquilo é passado. Aquilo já não vai mais trazer influência sobre a sua vida, mas Ele diz assim, não considereis as coisas antigas. Não tem um ditado que diz assim, que quando você derrama o leite, não tem mais o que fazer, mas nas nossas vidas tem. Mesmo que a gente derramou o leite lá atrás, o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz. E Ele veio em resgate das nossas vidas. Então,
Não lembre mais do pecado lá atrás. Satanás, ele vem sempre querendo nos acusar, querendo fazer com que a gente lembre daquilo que a gente errou, mas nós nos arrependemos. E Jesus levou sobre si. E ele diz: não considereis as coisas passadas. Eis que farei uma coisa nova. Essa palavra Deus me deu lá em Barbosa, enquanto o pastor estava ministrando, e Deus disse que Deus estava trazendo coisas novas sobre as nossas vidas. E Deus mandou eu falar para vocês que Deus está trazendo coisas novas. Coisas antigas que te trouxeram prejuízo sobre a sua vida, coisas que fizeram mal sobre a sua vida, isso ficou no passado. Porque hoje Deus está trazendo coisas novas, coisas que vão fazer diferença na tua história. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, virá a existência. Deus vai trazer nas tuas mãos essas coisas novas. E ele diz assim, ó: porventura não sabereis? Eis que porei um caminho. Olha o que ele diz aqui: no deserto. No deserto você não consegue ter sentido de direção. Você olha, você só vê areia. Você não sabe qual é o sul, qual é o norte, qual é o nordeste. Você anda que nem uma barata tonta. Você não consegue achar uma direção. Mas o Senhor está dizendo o quê? Que Ele está trazendo um caminho. Ele vai te direcionar. Ele vai te guiar. Ele vai te levar nesse caminho. Nesse caminho você vai encontrar essas coisas novas. E Ele continua dizendo assim: e rios no ermo. Rios num lugar onde não tem como ter rios. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade que você trouxe para o Senhor nessa noite? Ele está dizendo que novo caminho será feito. Vai te direcionar. E aonde você imaginava que não poderia sair dali algo, é dali mesmo que vai sair. O Senhor vai trazer a existência. Amém? Coloque-se de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Não esqueça dessa palavra. Algo o Senhor está fazendo nessa semana. Algum caminho o Senhor vai te direcionar. Vá por esse caminho, porque nesse caminho algo novo o Senhor vai te entregar. Aleluias. Santo Tu és, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos direcionado, ó Pai, e eu sei que o Senhor está trazendo algo novo sobre a Tua igreja, e é nesse caminho que nós queremos andar, ó Pai, é nesse caminho que o Senhor está trazendo, mesmo que tudo à nossa volta seja só areia, Senhor, mas se o Senhor está dizendo que é esse o caminho, Senhor, nós vamos entrar por esse caminho, ó Pai. E nós vamos alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor determinou para nós, ó Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para continuarem, Senhor, a nos levar, Senhor, no caminho certo, ó Pai. Dá ordem, Senhor, aos Teus anjos para quebrar, Senhor, todo o intento de Satanás contra as nossas vidas. E que nossos pés não venham resbalar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós possamos estar firmados, ó Pai, em Ti, ó Deus. Hoje, Senhor, e sempre, ó Pai, que a Tua graça, Senhor, foi derramada sobre as nossas vidas na cruz do Calvário. E que a Tua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos, esteja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Que todos digam amém. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Uma excelente semana a todos.